6 meses depois de tomada de posse do 16º Governo Constitucional, a imprensa está cá com o Primeiro-Ministro e chefe do Governo, onde vamos abordar com o Primeiro-Ministro alguns aspectos de governação, fazer o balanço e perspectivar ações futuras. Sr. Primeiro-Ministro, como é que vê, depois de 6 meses de ação governativa? O balanço é positivo? Bem, primeiro gostaria de cumprimentar a todos e dizer que esse período de 6 meses acontece no momento em que o Orçamento Geral do Estado de 2015 foi aprovado pela Assembleia Nacional. Quer dizer que estamos num outro momento. Temos agora o orçamento, vamos poder entrar na fase da execução. É verdade que trata-se de 6 meses até o fim do ano, mas razão suplementar para dizer que essa segunda fase tem que ser uma fase de trabalho intenso para materializar aquilo que está inscrito no orçamento. Daí que os 6 meses passados foram meses, enfim, proveitosos também, em que tivemos que gerir o país, tivemos que pagar os salários a tempo e horas, tivemos que, enfim, resolver os problemas que nós todos conhecemos que o nosso país enfrenta, mas agora há uma diferença substancial para os próximos meses que tem a ver com o orçamento e, enfim, a possibilidade de nós podermos efetuar despesas e, sobretudo, despesas de investimento que vão ao encontro daquilo que é o compromisso eleitoral, que é a visão que temos para o país e que é a expectativa das populações. Nós vamos, por conseguinte, fazer ações que irão melhorar a situação económica do país, sobretudo no que diz respeito às infraestruturas, ao pagamento que devem ser efetuados a algumas empresas para que elas possam retomar as obras que estavam em curso, as ações que nós temos em direção da juventude, as ações que nós temos no que diz respeito ao abastecimento de água às populações e, sobretudo, a extensão da rede elétrica e da produção de eletricidade. Sr. Primeiro-Ministro, o Governo tem apenas 7 meses para executar este Orçamento Geral do Estado acabado de ser aprovado pela Assembleia Nacional. Acredita que ainda vai a tempo de executar os programas de investimento público inscritos no orçamento? Nós pensamos que devemos tudo fazer para ter um bom nível de execução. Isso é que é o desafio. São 7 meses, são 6, eu diria até, num país em que nós sabemos qual é o estado de reação da nossa administração, num país cujos recursos mobilizados, confirmados pelos nossos parceiros, precisam de ser desembolsados, é evidente que existe uma margem de risco. Mas eu acredito que naquilo que são os fundos mais facilmente disponibilizáveis ou mobilizáveis, nós teremos que ter uma realização de 100%. Isso é que é, digamos, o objetivo. Sabem, por exemplo, que nós temos fundos que são certos. Eu quero falar, por exemplo, dos fundos de Taiwan, não é? Que são fundos certos. Há outros fundos que nós temos já no Orçamento Geral do Estado, não é? Que estão, aliás, no Tesouro, não é? Nós temos que fazer uma boa gestão desses fundos certos para que a realização desse domínio esteja a 100%. Os fundos que dependem do desembolso dos nossos parceiros têm a ver, sobretudo, por vezes, mas eu diria sobretudo, de facto, com procedimentos, não é? A nossa administração está a ser instruída para que ela possa acelerar esses procedimentos. Daí que
eu quero dizer isso de uma maneira bastante clara. As desculpas terão que ser muito bem fundamentadas para que a execução não seja aquela que nós esperamos. Nós sabemos que tudo não depende de nós, mas naquilo que vai depender de nós, nós vamos ser muito severos e rigorosos para que as pessoas deem o máximo delas, para que de facto esse orçamento, e não é uma questão de orçamento, mas que as populações recebem aquilo que nós pretendemos dar. Falou sobre energia e água, mas tem havido muitas reclamações, sobretudo a EMAI. O que é que se passa com o fornecimento de energia e água? Bom, tem havido muitas reclamações e eu próprio quero dizer que tenho estado variadíssimas vezes a preocupar-me com a situação da EMAI junto dos ministros e não só. A EMAI tem que melhorar. A EMAI tem que melhorar. Nós temos nesse orçamento a programação para a extensão da rede elétrica até Santa Catarina, no norte e no oeste do país, e até Ribeira Pés, no sul. Em termos teóricos, essa extensão é possível. O financiamento existe. O financiamento, salvo erro, até foi desbloqueado há poucos dias. A rede elétrica será suportada pela aquisição de cerca de 10 megawatts. Não é? Hoje temos 16 megawatts em produção, nós vamos receber quase 10 megawatts suplementares. Daí que, como eu digo, no papel e em termos financeiros, as condições estão reunidas para aumentar a produção e levar eletricidade a mais santomenses. E inclui também a baixa tensão, quer dizer, aqueles que têm eletricidade, inclui também em 16 localidades, nós melhoramos a alimentação a nível da baixa tensão. Agora, se nós investimos todo esse dinheiro na EMAI, é motivo de preocupação saber se, com a rede atual, a EMAI não dá resposta, o que é que ela fará com uma rede maior. Bom, daí que podem contar comigo para nós fazermos tudo para que a EMAI melhore o seu desempenho. Uma das questões que não tem a ver só com a EMAI é a assunção de responsabilidade. Não é só a EMAI. Em todo o nosso país as pessoas não assumem a responsabilidade. Aí eu posso dizer que é um bom sinal. Como sabem, nós conhecemos, devido à força da natureza, há umas semanas atrás, uma série de problemas e muitos postos foram abatidos, etc. E, infelizmente, houve morte, pelo menos de 2 pessoas, devido a cabos no chão. Mandamos diligentar um inquérito para apurar a responsabilidade. E eu quero dizer que as pessoas que estão envolvidas por negligência vão ser demitidas da EMAI. E as outras pessoas que não têm envolvimento direto vão ser chamadas a atenção. Bom, e as pessoas têm que começar a assumir as suas responsabilidades. Se não for assim, o país vai continuar como ele está. Daí que é um sinal muito claro em relação à EMAI. É evidente que a EMAI não é responsável do vento, não é responsável das pessoas que cortam madeira e que destroem postos, mas a EMAI é responsável também por outras coisas. E aí, cada um tem que assumir as suas responsabilidades. É a primeira coisa. E se houver insuficiência, se houver outros problemas, o governo está aí para poder apoiar e melhorar os desempenhos da administração em geral e também das empresas públicas. Aliás, há poucos dias ainda teve cá uma delegação da EDP de Portugal, não é? Para, mais uma vez, que não é a primeira vez, para, enfim, ver como prestar assistência à EMAI. E o problema é o seguinte, as coisas têm que andar, mas não podem andar para trás. Sr. Primeiro-Ministro, antes de outras questões, eu gostaria que o seu governo é um governo que tem um lema de trabalho, tem um lema de mudança. Nestes 6 meses,
poderia enumerar algumas ações que ditam esses trabalhos e essa mudança? Olha, sabe, se nós temos consciência, o chefe da administração trabalha muito. Isso não há dúvida. Eu acho que tem-se trabalhado mais no nosso país. Há um grande esforço de reorganização nesses últimos 6 meses. Será que a reorganização já está a trazer os efeitos que nós esperamos? Não em todos os setores. Há também um grande esforço de planeamento, não é? Porque, como sabem, as coisas não podem acontecer sem um devido planeamento. Eu diria que a gestão financeira do Estado tem melhorado, as receitas internas, as fiscais, têm melhorado, mas eu quero também dizer que em 6 meses não se conserta, porque o que é que acontece? Nós temos uma herança. Eu não quero falar dela, como sabem, mas toda a gente sabe qual é o ponto em que nós partimos. Se esse ponto de partida é um ponto que tem 4 anos, 5 anos, 10 anos, eu não sei. Mas o que eu sei é que nós encontramos um país, e estamos num país ainda que se trabalha pouco. O governo tem feito esforços para que essa mentalidade possa mudar, mas não vai ser fácil. O que eu sempre disse é que o país precisa de 2 anos de muito trabalho para nós podermos, de facto, descolar. E estamos, de facto, nessa linha. Eu posso dar vários exemplos em que estamos a trabalhar e há dossiês que estão, por exemplo, arrumados, agora estamos à espera. O dossiê do reequipamento das unidades de bombeiros. O dossiê está fechado. Nós temos 6 carros de bombeiros a chegar, é preciso que eles cheguem. Já não depende de nós, não é? Depende dos barcos, da fabricação, etc. Nós temos 15 autocarros a chegar e irão chegar. Agora é uma questão de tempo. Por isso a questão do transporte escolar, 15 autocarros, mais 9 autocarros mais ou menos novos que existem no país, nós vamos ter 24 autocarros a circular antes do fim do ano. É um assunto arrumado. Os bombeiros, é uma questão de tempo, dos carros chegar, é um assunto arrumado. Se nós falamos hoje, eu falei um bocado da energia, não é? Bom, é um assunto arrumado, é uma execução que é preciso fazer, não é? As pessoas sentirão o efeito, se calhar no fim do ano, mas é um assunto arrumado, é um dossiê encostado, é só agora fazer-se a execução. Nós, por exemplo, nós estamos a falar, vou-lhe dar um exemplo, que é o clima de negócio. O clima de negócio é fundamental para atrair os investidores estrangeiros. Bom, para que São Tomé e Príncipe possa ser qualificado em termos de melhoria de negócio, há uma série de reformas que tinham que ser tomadas até o dia 29 de maio. Essas reformas, hoje, que nós temos que tomar, para aumentarmos a nossa posição em termos de atratividade para o setor privado, não é? Através do Doing Business, esse pacote de reformas são reformas que têm a ver agora com o setor legislativo. E são reformas fundamentais, mas que têm a ver, sobretudo, com os tribunais, com as leis que lidam com o setor bancário e com a secção dos registros. Bom, 29 de maio é amanhã. Daí que eu não creio que em 2015 nós poderemos dar grandes saltos a nível da anotação. Mas, até o fim do ano e para 2016, essas reformas têm que ser feitas para que São Tomé e Príncipe melhore o índice de percepção de negócio e do clima de negócio no nosso país. Daí que, para responder à sua pergunta, estamos a trabalhar sim. Estamos a trabalhar no curto prazo. Uma das coisas que toda a gente constata é que os salários do mês são pagos no mês, enquanto vinham a ser pagos nos meses seguintes. Nós estamos a trabalhar sim
uma série de problemas já foram equacionados, foram resolvidos, falta agora a implementação. Estamos a trabalhar sim, porque, no fundo, o que é que acontece? A nossa perspectiva é uma perspectiva de terreno. Há coisas que nós fizemos nesses 6 meses e que provavelmente não estão a corresponder à nossa expectativa também. Por isso, foi dito, aliás, no último Conselho de Ministros, instrução foi dada, eu dei aos ministros, se faz favor avaliar os vossos setores, as vossas equipas e depois de 6 meses saber se elas estão prontas para o que vai acontecer depois. Se não for o caso, também aí vai haver mudanças. Sr. Primeiro-Ministro, o Governo tentou avaliar o nível de satisfação da população ou de descontentamento perante essas medidas que acabou de anunciar de melhoria da situação do país? Não, mas, sabe, note bem, nós estamos numa corrida, ou em 2 corridas. Estamos numa corrida de 100 metros e estamos numa corrida de 10 mil metros. Bom, e eu tenho que correr as 2. O que é que eu quero dizer com isso? Há, de facto, exigências de curto prazo. E são legítimas. Alguém que está no desemprego há 3 ou 4 anos, é normal, ele votou para a mudança, é normal que ele espera que ele arranje um emprego na próxima semana até. É normal, é legítimo. Alguém que perdeu a sua posição, é normal que esteja descontente. Agora, há também a corrida de fundo, que é a única que irá resolver, de facto, de uma maneira, digamos, permanente e abranger maior número de santomenses quando se fala da resolução dos problemas. Bom, então, se estamos a falar da corrida de curto prazo, de 100 metros, aquilo que são os compromissos imediatos, eu acho que estão a ser cumpridos. Nós estamos a cumprir com os compromissos imediatos. Este ano, se me disser política da juventude, sim, este ano 5, 6, 7 polidesportivos, por exemplo, vão ser construídos. Eu espero que dentro de um mês vou lançar a primeira pedra, pelo menos de 3 polidesportivos. Internet para o jovem com acesso gratuito, dentro do mês já estará em marcha. Há atraso, é isso, aquilo, mas já estará em marcha. As primeiras 9 praças digitais estarão prontas. E vamos para 30 praças digitais até o fim do ano. Se me falam da célebre questão do arroz, vamos continuar a pôr arroz a um preço acessível. Arroz do Japão vai acabar em breve, mas haverá um outro arroz acessível que vai chegar também para continuar até voltar ao arroz do Japão. Se nos falam agora da baixa do custo de vida, isso tem a ver com outras problemáticas. Nós estamos a atacar a situação da Enapor. Aliás, toda a gente viu que a Enapor tem estado a procurar uma nova dinâmica, que não é satisfatória ainda, não é suficiente, mas a Enapor está a ser objeto de uma atenção particular, porque nós sabemos que o custo de vida tem muito a ver com a baixa do preço do transporte marítimo, quer para importações, estamos a falar aí sobretudo de importação, mas também quer para exportação, para quem de facto exporta sobretudo o cacau para o estrangeiro. Mesmo assim, no domínio da questão da baixa do custo de vida, nós estamos a atacar a questão dos insumos agrícolas e, a breve trecho também, os adubos, etc., vão baixar o preço. Bom, agora, é preciso perceber uma coisa. Toda a gente chora e, sobretudo, quando nós tomamos algumas medidas a nível dos impostos, etc., as pessoas choram. Mas nós temos que perceber que nós temos que dar uma viabilidade ao nosso país. Primeira das coisas, se o país não crescer nos setores que são os setores
enfim, é que nós estamos mais bem posicionados. Quer dizer, a agricultura, nomeadamente de exportação, que é o cacau. Não desenvolver uma outra cultura, eu acredito muito na pimenta. Se nós não crescemos a nível do turismo, se nós não materializamos essa nossa opção consensual de São Tomé e Príncipe uma plataforma de serviço, o país não vai poder dar aos seus filhos empregos, bolsas de estudo, boa saúde, etc, etc. Bom, se as pessoas também não contribuírem um pouco, o pouco que nós podemos dar, também não vamos poder dar. Quando as pessoas estão descontentes porque, por exemplo, tem que se pagar, vou dar um exemplo, a pesca. Temos que pagar licença de canoa, cédula marítima, etc. Eu entendo que as pessoas estejam um bocadinho descontentes. Mas, ainda há 48 horas, 2 pescadores desapareceram, foram recolhidos, foram parar à Nigéria. Já há umas semanas atrás, outros pescadores tinham ido parar à Nigéria. O Estado repatriou, o Estado pagou bilhetes, pagou funcionários diplomáticos para ir nos sítios na Nigéria em que eles estavam, pagou o frete dos motores, etc, etc. Custa dinheiro. Como é que o Estado faz? Como é que o Estado faz essa prestação de serviço? A Guarda Costeira tem estado a sair variadíssimas vezes em busca dos pescadores. Bom, a Guarda Costeira, o combustível, etc., temos que pagar. Então, as pessoas têm que contribuir. Nós nos queixamos dos buracos na cidade. É verdade. Vamos tapar os buracos. Mas tapar devidamente os buracos na nossa capital, estamos a falar de mais de 3 milhões de dólares. Se as pessoas... E há dinheiro para tapar os buracos devidamente? Se eu ver como é que estamos a tapar, não é devidamente. Temos que tapar, que o estado de degradação nos obriga a uma intervenção. Mas se por outro lado... vamos tapar devidamente? Se do outro lado as pessoas não aceitam contribuir, não é? As pessoas não aceitam disciplinar um pouco a circulação na nossa cidade, etc, etc. Bom, é evidente que assim as coisas não funcionam. O que eu quero dizer? Não é que as taxas vão nos permitir fazer aquilo que nós pretendemos fazer. Mas o comportamento do cidadão, o cumprimento das suas obrigações é fundamental. Nós acreditamos que, como tem sido a situação estrutural da nossa economia, nós vamos nos desenvolver, sobretudo, com o apoio externo. A única diferença é que nós não acreditamos que a ajuda pública ao desenvolvimento, só por si, é que vai permitir o país, de facto, crescer. Eu voltei a dizer, mesmo no Parlamento, que 5% de crescimento, 6% de crescimento não cria emprego. O ano passado, 2014, com uma execução inferior a 40% do orçamento, do PIB, do Programa de Investimento, o país cresceu a 4,5%. Então, quer dizer que, de facto, vamos crescer este ano 5%. Mas 5%, 5,5%, não é? Não nos satisfaz. Agora, se a ajuda pública ao desenvolvimento não é por aí que nós vamos, a única coisa é a atração do capital externo privado. Isso é que vai permitir que o país se desenvolva. Mas como é que o capital privado vem? Se o país está organizado, se as finanças públicas estão organizadas, se não há grande burocracia, se não há, sobretudo, corrupção e se os dirigentes, o governo, sabe dizer claramente aquilo que ele quer. E os tribunais? Como? E os tribunais? Os tribunais é parte do sistema, sabe? E nós estamos num sistema democrático em que o governo não tem muita margem de manobra sobre os tribunais. O governo define a política da justiça, mas os tribunais, a dizer a justiça, são independentes. Bom, mas mesmo aí eu creio que esses últimos 6 meses, toda a gente notou que existe, pelo menos, o governo tem estado a trabalhar na construção de um clima de proximidade e de bom relacionamento com os tribunais para vermos se as coisas evoluem. Aliás, ontem,
houve uma reunião na sede do Supremo Tribunal de Justiça, presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, em que, finalmente, nós todos vimos que a inspeção este ano judicial vai ser feita. Bom, é um aspecto fundamental para se poder corrigir, mudar, transferir, suspender, sancionar, formar, equipar os tribunais. É fundamental. Por isso, eu creio que se toda a gente está engajada na mesma via, haverá melhoria. Mas eu estou de acordo consigo, desculpa dizer, estou de acordo consigo que no que diz respeito à capacidade do nosso país ser atrativo para os investidores, o tribunal é fundamental. Sabe que as tramitações processuais em São Tomé e Príncipe são 2,5 vezes mais morosas que em qualquer país da África. Eu não estou a comparar com a Europa. África subsaariana, a tramitação aqui é 2,5 vezes superior. Bom, então, é evidente que isso não atrai as pessoas. Nós podemos ter lindas praias, nós podemos ter bom clima, nós podemos ter boa taxa fiscal, nós podemos ter bons hotéis e restaurantes, mas se a justiça não funcionar, os investidores também não vêm. Por isso, eu acho que é um trabalho de conjunto. O governo tem estado a querer, de facto, mobilizar todas as forças do país, todas as instituições, para que toda a gente perceba que a saída para o nosso país é a economia, é o crescimento, é o investimento externo, é a transparência, é a boa gestão, é a eficácia. Sr. Ministro, outra questão que está a dominar a atualidade, não sei se queira a mesma linha, né? Eu não sei se sim, a questão está a dominar a atualidade neste momento é a questão de criminalidade. Nos últimos tempos, houve grandes incidentes no país. Quais são os planos que o governo tem no sentido de travar essa onda, esse flagelo que tem estado a assolar o país? Bom, hoje, por acaso, eu fui visitar um local em que nós vamos construir brevemente, mas quando eu digo brevemente é em breve mesmo, a prisão de alta segurança. Isso para dar um sinal claro e para responder a uma necessidade. De facto, nós estamos a ter no país crimes jamais vistos e criminosos como jamais vistos. Pedofilia, violação de menores e não só, crimes violentos, assassinatos, crimes também graves de colarinho branco, então droga, etc. Então é preciso tomar medidas. Como viram, com os meios que nós temos estado realmente a fazer o que nós podemos. Temos feito operações, ainda há dias fizemos uma operação nos setores dos produtores de ervas e subfacientes. Haverá outras operações em determinados bairros que nós conhecemos em que há consumidores e indivíduos que de facto representam uma ameaça para a sociedade. A PIC tem estado a agir. Houve presumíveis pedófilos que foram presos, houve uma série de coisas, grupos organizados que assaltavam praias e os turistas também há 5 meses atrás foram detidos, mas como eu digo, é preciso que haja um trabalho conjunto, quer dizer, a PIC faz o seu trabalho, o Ministério Público e os tribunais têm que fazer o seu trabalho. Tem que fazer o seu trabalho. Ninguém poderá dizer que o governo, nesse aspecto, está relaxado. O governo não está. Nós dissemos que, no nosso país, a população está a crescer e ela está a mudar de feitura. Vou-lhe dar um exemplo. Temos tido nacionais que regressam ao país. Regressam da Europa, etc, etc. Bom, se não houver, alguns deles têm antecedentes nos países em que estavam a residir. Se não houver cooperação, se não houver informação, nós não sabemos quem são as pessoas.
Nós temos casos até aqui que no julgamento não se conhece o registro criminal de algumas testemunhas. Temos casos. Nós temos um problema terrível que é o da polícia científica. Provas. É extremamente complicado encontrar provas aqui. E somos um Estado de direito democrático. Temos que apresentar provas. Bom, os senhores sabem bem, quando há uma cena de crime, o jornalista chega antes, às vezes, que o polícia. E a cena do crime fica contaminada. Bom, então temos muitos problemas. Agora, onde não se pode apontar o dedo ao governo, é que o governo está relaxado e não está preocupado com essa situação da criminalidade. E o que é preciso percebermos é que toda a gente tem que fazer a sua parte, e nomeadamente os tribunais. Eu não vou entrar em detalhes, mas quando alguém está quando alguém requer-se prisão preventiva e depois o juiz diz não, temos de identidade e residência, e essa pessoa sai do país, há um problema. Há um problema. E eu espero que a justiça faça o seu trabalho e que essa pessoa seja repatriada aí através da Interpol. Bom, quando, vou lhe dar um exemplo, eu sou deputado de Lobata. Lobata é meu distrito. Por conseguinte, para além de ser primeiro-ministro, eu tenho as pessoas que me deram a confiança primeiro em Lobata. Quando vêm ter comigo e dizem que uma pessoa suspeita, presumível inocente, mas quando vem me dizer, olha, a minha parente de 10 anos foi violada e a pessoa que levou-la ao senhor que violou está em liberdade, não é? Bom, é complicado, eu sou primeiro-ministro, sim senhor, diga senhor, tenha calma, a justiça está a fazer o seu trabalho, etc, etc, mas a justiça tem que fazer o seu trabalho. Quer dizer que, nesse capítulo, o governo, com o orçamento, estamos a fazer o recrutamento dos polícias novos. Pedimos à cooperação internacional, nomeadamente pedimos à Angola, para conosco fazermos a formação dos novos polícias e nos ajudar a equipar a nova polícia. Nós estamos à procura de um local para fazer o campo de formação e de treino das forças policiais e parapoliciais. Bom, porque a polícia tem que treinar. Nós temos polícias que não vão para a carreira de tiro há anos. Há anos. Não é? E nós já dissemos também que a polícia não faz manutenção de ordem com AK. Mas isso tudo temos que formar, temos que preparar. A cadeia só não chega. Mas a cadeia de alta segurança que vamos construir vai dar um sinal. Porque essa cadeia que nós temos, que é uma escola do crime para aqueles que são delinquentes primários, é uma verdade. Né? Isso vai dar um sinal. Daí que baixar a criminalidade, vamos ver a estatística, vamos fazer tudo para isso. Esta cadeia de alta segurança será mesmo para este ano? Esta é a nossa preocupação. Sim, a primeira fase será para este ano. Será para este ano e a primeira fase será já suficiente. Sr. Primeiro-Ministro, esta cadeia de alta segurança será construída onde? Duas questões que eu vou levantar. Esta cadeia de alta segurança será construída onde? Primeira questão. A segunda questão é a questão muito mediática. O governo e o seu partido têm compromissos com este povo. E, voltando à questão do arroz de 13 mil dólares, o governo decidiu colocar o arroz ao preço de 13 mil dólares. Mas não é isso que os consumidores conseguiram obter. Isso é uma questão que tem muitas versões. É uma questão que tem muitas versões. Quando me diz que não é isso que os consumidores compram, eu diria que não é também verdade. Eu já comprei arroz a 13 mil. Bom, espera. Então o que acontece? Acontece que, como em todos os produtos que são escassos, existe especulação. É normal. Quando você sabe que o arroz é só para algum tempo,
você especula, você guarda. Quando nós demos a possibilidade desse arroz ser disponibilizado a pequenos comerciantes, não é? É normal que esses pequenos comerciantes, que pela primeira vez tenham um produto que só estava na mão de alguns, têm também comportamentos especulativos. Bom, eu disse que estamos, a inspeção econômica, etc., está a fazer o seu trabalho, mas a inspeção econômica sozinha não chega. A solução real para o arroz barato é arroz em quantidade. O dia que as pessoas irão saber que o arroz barato, porque o arroz barato é o arroz japonês e o outro, existe e que não vai acabar, a especulação vai parar. Bom, daí que, meus senhores, eu vou dizer a minha impressão. O arroz a 13 mil dólares, a distribuição não é perfeita, tem razão, não é perfeita. Mas será que é melhor do que havia antigamente? É melhor. É melhor, mesmo imperfeito, esse arroz a 13 mil dólares é melhor. O governo, ao decidir colocar o arroz a 13 mil dólares, eu acho que deveria encontrar um mecanismo de os assambacadores não levarem toneladas de arroz. Então eu proponho uma coisa. Sabe o quê? Uma atitude de cidadão. Escreve uma solução, põe na minha mesa e eu vou aplicar. O jornalista já fez trabalhos, já deu algumas pistas. Ok. Só para mim, o senhor está satisfeito com o seu trabalho? Sabe, eu quando não estou satisfeito eu digo. Eu explico sem complicar. Por isso eu digo. Quando não estou satisfeito, eu digo. Quando estou satisfeito, eu digo. Não me obrigaram a ser primeiro-ministro e chefe do governo de Santo Tomé e Príncipe. Eu quis ser. E eu sabia perfeitamente que as coisas não iriam ser fáceis. E aquilo que eu encontro não me surpreende. Não me surpreende. Agora, aquilo que eu não aceito é que as pessoas queiram deixar andar e deixar estar. Isso não. Essa atitude tem que mudar. Porque é o seguinte, dentro do ADI, e ontem na comissão política do meu partido eu fiz bem saber aos meus companheiros como é que eu vejo as coisas. Nós somos o governo de Santo Tomé e Príncipe, somos os governos de todos os santomenses. Temos um compromisso eleitoral, tivemos a confiança da maioria, e uma grande maioria dos santomenses, mas isso não nos dá por direito de não fazer e de amolecer. Sabe que a maioria absoluta é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. E o facto do ADI ter tido a maioria absoluta, contrariamente àquilo que as pessoas às vezes pensam, que é deixa-me travar, deixa-me parar, deixa-me olhar, deixa-me estar. Não. O povo deu maioria absoluta para avançar. Nós tivemos aqui uma série de coligações. Tivemos governos que pareciam 3, 4 governos. Ora, se o povo decidiu dar maioria absoluta ao ADI, é para fazer e é para avançar. E há muitas pessoas aqui que têm receio. Porque é primo, porque é irmão, porque não sei o quê, porque tem rabo na estrada, porque tem... Não, meus senhores. A maioria absoluta é uma oportunidade que o povo deu para fazer. E as pessoas têm que fazer. E o ADI tem que fazer. E temos que fazer reformas. Temos que fazer tudo. E temos que fazer com todos os santomenses e para todos os santomenses. Com todos os santomenses, com aqueles que de facto querem o bem de Santo Tomé e Príncipe. Ora, se me perguntar se eu estou satisfeito, estou. Porque, até então, eu acho que estamos no caminho certo. Se eu não sou ingênuo, aquilo talvez que me deixa um pouco menos satisfeito é a falta de tempo para estar com o povo. Porque eu passo pela estrada e às vezes tenho vontade de parar para dizer, eu olho nos olhos dos meus compatriotas e eu vejo que alguns olham para mim interrogados.
porque estão nessa expectativa e ficam interrogados. Sr. Primeiro-Ministro, como é que é? Quando? Eu gostaria de parar em casa de cada santomense, falar com eles e explicar, para eles perceberem que as coisas estão no caminho e que há uma sequência. E até agora essa sequência está lógica, está coerente e eu tenho confiança nessa sequência. Daí que eu não estou preocupado. A única coisa que eu peço ao governo, sobretudo ao governo, é não nos deixarmos distrair. Porque nós temos um país em que as pessoas gostam muito de perder tempo com coisas inúteis. A distração. O país vai avançar com muito trabalho, muito rigor, muita transparência, muita seriedade. E o país vai avançar. Agora, toda a gente tem que estar engajado. E uma coisa que eu disse ao ADI também é o seguinte, e nessa fase de execução, o ADI tem que perceber, e todos os santomenses de boa vontade têm que perceber. As eleições já passaram. Agora temos orçamento, passou, etc. Temos é que trabalhar, temos que executar. E podem contar comigo. Senhor Primeiro-Ministro, o senhor falou aqui da maioria absoluta. Sim. Conquistada pelo Partido Ação Democrática Independente. Há críticas, e algumas delas a mais alto nível, de que o seu governo tem estado a usar esta maioria absoluta para perseguir a oposição, introduzir a censura na comunicação social. Inclusive, também há críticas do próprio Conselho Superior de Imprensa de que tem havido censura nos órgãos de comunicação social. O senhor quer responder a essas críticas? Eu vou ter que responder. Eu não queria responder, mas eu vou ter que responder. É mais um exemplo que eu digo, é preciso não estarmos distraídos. O que é que se chama perseguição? Eu dei o caso a Mucade Mai. Indivíduos que não assumem como deve ser o seu trabalho e as suas responsabilidades vão ser demitidos. É perseguição. Um diretor que faz mal o seu trabalho, que é demitido, é perseguição? É preciso nós percebermos as coisas. E são pessoas da oposição? Eu não sei. E não me interessa. Não me interessa. Se é alguém do MLSTP, se é do PCD, se é do ADI, se está sem partido, se é meu primo ou meu irmão, não me interessa. As coisas têm que ser assim. E enquanto não forem assim, o país não avança. Agora, as pessoas têm o direito de ir queixar e dizer que vão ser perseguidas. E eu quero dizer uma coisa. Quer dizer, se quem pode falar de perseguição sou eu. Sou eu. Sou eu. Quem mais? Os membros do governo da DI, do 14º governo, podem falar de perseguição? Podem. Pessoas que deixaram do governo, onde é que arranjaram o trabalho? Onde é que arranjaram a integração? Pessoas que, como não podiam correr com elas, não tinham nem mesa para sentar, ficavam na varanda. Alguém vem nos dar lições aqui, em matéria de perseguição? Meu Deus. A ex-ministra da Justiça estava em Abuja com bom trabalho, veio cá a ministra da Justiça, onde é que ela está? Não está em Abuja de novo? Alguém que sim andou muito à procura de algumas coisas contra mim. Ela não está em Abuja a ganhar dinheiro de quem? Não é do Estado? Onde é que está a perseguição? Sabe, nós não devemos nos deixar distrair. A mesma coisa como censura. Onde é que está a censura? Onde é que está a censura? Vocês são jornalistas. Vocês sabem. O senhor tem estado a ver a televisão? Eu tenho estado a ver a televisão e a não ver também, para a tensão não subir. Porque eu não estou satisfeito. Mas, sejamos claros. Desculpa. Sejamos claros. Quer dizer, a televisão tem as suas deficiências como qualquer setor do país. Como qualquer setor do país. O que importa é o quê? É corrigir. É corrigir. Fala-me do Conselho Superior de Imprensa. Mas como é que podem, ainda por cima, como é que podem dizer que há censura?
Para mim, o Conselho Superior de Imprensa, sim senhor, está a existir com qual governo? Com o meu governo. Durante os anos que nós estávamos a ser perseguidos, eu não ouvia falar do Conselho Superior de Imprensa. Quando a ADI não tinha acesso à rádio, onde é que estava o Conselho Superior de Imprensa? Quando a ADI não tinha acesso à televisão, onde é que estava o Conselho Superior de Imprensa? Quando eu cheguei ao país em outubro, no momento da campanha, que todo o povo foi ao aeroporto, que todas as televisões estrangeiras estavam ao aeroporto, a TVS não passou nem meio segundo da minha chegada. Onde é que estava o Conselho Superior de Imprensa? Agora o Conselho Superior de Imprensa está a fazer o seu trabalho. No meu governo. Então, eu tenho a consciência tranquila que não há censura, não há absolutamente nada. Agora, eu digo mais. Eu estou à espera de ver mais trabalho do Conselho Superior de Imprensa. Há dias, há um jornalista que anda a contar mentiras. Escreve mentiras. Tem uma carta profissional. Vocês não têm carta profissional? Tem. Você não tem deontologia? Tem. Agora, o jornalista que trabalha para o Estado está a contar mentiras, comprometendo o Estado. Se amanhã ele é corrido, vão dizer que eu estou a perseguir? Se o processo disciplinar mandar que ele tem que ir para a rua, vão dizer que eu estou a perseguir? Não. Eu vou assumir. Por conseguinte, cada um que faça o seu trabalho, que faça bem o seu trabalho, nós todos podemos ter falhas, sim senhor. Quando a falha é grave demais, há consequências. Quando ela é menor, há consequências. E depois veremos. Daí que eu quero tranquilizar toda a gente. É normal, as pessoas talvez foram queixar o Presidente da República, mas eu estou convencido que se o Presidente da República interar-se melhor, ele irá ver que não há perseguição e não há censura. Há falhas, às vezes, na televisão, é verdade. Mas que se dê mais meio na televisão, o orçamento não permite muito mais formação e mais responsabilidade também aos jornalistas. Não é? E o país vai crescer. Daí que, nesse aspecto, eu estou tranquilo. E quem quiser hoje falar das perseguições, que venha falar comigo. E eu explico o que é perseguição. Sr. Primeiro-Ministro, falou que o seu governo é de trabalho e transparência. Tem sentido algum bloqueio na ação governativa? Sabe, sim, há bloqueios. Bom, agora, eu não quero me precipitar. Sabe que, eu volto a dizer, eu sou chefe do governo da República. Todos os santos meses eu devo. Por isso, quando alguém vem me dizer, é um bloqueio, eu tenho que saber. Eu nunca reajo a primeiro. Nunca. Mas, se é um bloqueio político, nós temos que agir. Porque nós temos a legitimidade política. Eu quero dizer que qualquer funcionário que falta a lealdade ao governo e que tenta bloquear, sobretudo agora estamos na fase de execução, que os projetos têm que ser feitos, e um funcionário, porque é mesmo de um partido, acha que se o governo fizer isso, fica mal para o meu partido, vou bloquear, ele vai para a rua. Está claro. Está claro. Agora, se houver dificuldades em determinados setores, porque há incompetência, porque há fragilidades, porque há isso, aquilo, aquilo, nós vamos ver e vamos tomar as medidas. Quando eu digo que eu estou aberto à nacionalização como à privatização, o que é que eu quero dizer com isso? O que me importa é que as coisas funcionem. Se a EMAI continuar assim, a EMAI amanhã será uma PPP, será uma privatização, será aquilo que será, mas a EMAI tem que dar resultados. Se a ENAPOR permitir que amanhã os preços do contentor baixarem, nem que seja de 15%, tudo bem. Mas se não permitir, temos que encontrar soluções. Daí que os bloqueios políticos não vamos aceitar. Nós temos mandato, temos legitimidade. Agora, tudo que nas administrações nós achamos que puxam o desempenho para baixo, temos que resolver. E, por amor de Deus, não vem chamar isso perseguição. Quer dizer, convenhamos. Agora, há situações que para nós resolvermos temos que mudar também as leis, não é só as pessoas. Nós temos a situação da lei da função pública, temos que mudar. Nós temos a lei do trabalho, temos que mudar. Nós temos algumas novas instituições que nós temos que criar.
Sabe, há uma situação que é, no fundo, eu falo sempre da execução, não é? Bom, porque é isso que está nos a preocupar hoje. Nós temos, às vezes, estruturas que já não estão adaptadas. Não estão adaptadas. Nós, às vezes, perguntamos coisas a alguns funcionários que nós pensamos que eles estão lá tanto tempo. Deviam ter, pelo menos, conhecimento das coisas. Ou estão desmotivados, ou as coisas... Quer dizer, bom, não será um bloqueio político. Bom, é porque as instituições não são aquilo que elas aparentam. Eu, às vezes, penso que uma instituição é super sumo. Por quê? Tem um bom edifício, estão com ar-condicionado, estão com isso, estão com computadores, com dizer para aqui. É eficiência, pelo menos na vitrina. Quando se pergunta coisas dessas instituições, não sai nada. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, o seu governo é um governo de mudança. O senhor poderá contar com um bloqueio político nos próximos tempos. Sabe, eu digo bloqueio político, vamos ultrapassar. Bloqueio político, vamos ultrapassar. Agora, para além do bloqueio político, vou dar um exemplo. Se alguém politicamente quer bloquear o governo, vai ser encostado. Mas, se a instituição em si, o sistema, a preparação dos homens, não se adapta às ambições do governo, então temos que ir muito mais longe. Meus senhores, tomamos o estado das nossas infraestruturas. Estrada Sul, qual é o estado dessa estrada? Eu vou ao sul, a estrada já está com buracos. Não é bloqueio político. Bom, é um problema muito mais profundo, que é o problema da fiscalização das obras no nosso país. Tomamos ainda as obras públicas. Quantas obras estão embargadas? Não é? Não é um bloqueio político. No Príncipe, a ir para Santo Antônio, a estrada está completamente deteriorada. O concurso está embargado. Não é? Qual é o reflexo? As populações estão descontentes, criticam primeiro o governo regional, depois criticam o governo central. O bloqueio não é nem do governo regional, nem do governo central, é um bloqueio dado ao sistema. Não é um bloqueio político também. Bom, então, esse país tem vários nós, não é? Tem vários nós. O mais simples é o nó político, eu diria. O mais complicado é o trabalho que nós temos que fazer para desfazer os outros nós. Mas qual é a estratégia que tem para tentar desatar estes nós? Nós estamos a trabalhar, nós estamos a fazer a reforma a nível da lei das licitações, não é? Nós estamos a trabalhar com o tribunal para que haja celeridade em alguns processos. Nós estamos a pensar na criação do Tribunal de Comércio também para resolver algumas questões. Nós estamos a fazer um grande projeto que está, eu acho, no amontoado do dossiê que tem, está mesmo em cima, que é a informatização, finalmente, de toda a nossa administração, e nós sabemos que isso tudo irá resolver os problemas. E eu quero dizer que nós conhecemos perfeitamente as coisas. Agora, há um hábito que eu acho que é bom, Santo Tomé, ver para crer. Mas não é? Nós íamos para cá, mas no dia seguinte as coisas aconteceram. Sr. Primeiro-Ministro, o senhor está preparado física e psicologicamente para levar este país a bom porto? Inclusive ouvi dizer ultimamente que o senhor andou bastante doente, já está recuperado? Olha, obrigado. Mas eu estou preparado física e psicologicamente para ser o capitão ou o treinador, mas quer dizer que é uma equipa e a equipa tem que jogar. Como eu disse, psicologicamente eu estou tranquilo. Nós, felizmente, temos uma visão para esse país. Essa visão foi partilhada com investidores, ela está correta, porque os investidores também acreditam na visão. Foi partilhada com grandes gabinetes de consultadoria, ela está correta, porque eles partilham a visão. Agora,
como é que nós suportamos, como é que nós materializamos? Não é? São as reformas e são as grandes infraestruturas de base que nós temos que criar. Energia, as coisas estão no bom caminho. Eu costumo dizer que no fim dessa legislatura, a água vai estar resolvida, eletricidade vai continuar cara, mas estará disponível em quantidade e em qualidade. Restam-nos duas grandes infraestruturas, que é, se nós temos a visão de ser uma plataforma de serviço para o Golfo da Guiné, o porto em águas profundas, mas para isso tem que haver investidores e financiamento para montantes que são extremamente elevados, e um aeroporto que para nós é muito importante na ótica do desenvolvimento do turismo. Bom, isso está claro. E as outras reformas que é preciso fazer, o pacote fiscal, etc., está claro. Por isso, eu sinto-me perfeitamente à vontade psicologicamente. As reformas é uma questão de trabalho. As reformas agora é uma questão de trabalho. É os gabinetes trabalharem, o Parlamento fazer o seu trabalho, não é? E nós estamos internamente convencidos que essas reformas são absolutamente necessárias. Daí que vamos à questão física. Psicologicamente está tudo bem. A questão física. É normal que isso exige um grande esforço físico. Daí que nós somos máquinas e às vezes pode haver uma falha. Ultimamente, é verdade, para mim não é tabu. Não é tabu. A saúde de um dirigente não é tabu. Aliás, a saúde de um capitão não pode ser tabu. Se o capitão está doente, a equipa vai sofrer. Daí que eu comunico à vontade sobre essa questão. Ultimamente eu tenho tido umas dores nas costas. Lombar, não sei o que é. Vão, vêm. Hoje eu... Mas isto tem estado a afetar o seu desempenho enquanto Primeiro-Ministro? Eu não sou masoquista, quer dizer, quando dói, dói mesmo. E tem que se tratar. Bom, agora, na medida do possível, eu tenho trabalhado e hoje, por exemplo, senti-me melhor e andei alguns quilómetros e trepei algumas montanhas para ir ver aquele local. Eu, dentro de dias, irei fazer exames mais aprofundados, mas eu penso que é uma coisa que será ultrapassada. Se é uma coisa mais grave, eu direi, porque eu acho que as pessoas têm que saber. Os dirigentes do país, as pessoas têm que saber se estão em forma ou não estão em forma. Mas eu quero tranquilizar toda a gente, os meus amigos e os meus adversários, que eu acho que isso é uma pequena coisa passageira e eu estou aqui ainda até 2018. Sr. Primeiro-Ministro, o senhor é capitão versus treinador. Quer dar algum esclarecimento sobre as alegadas informações veiculadas por um órgão de imprensa que dizia que o seu governo não publicou alguns diplomas promulgados pelo Presidente da República? Quer dar algum esclarecimento sobre isso? Não, quer dizer, sinceramente nós tentamos ver e não há uma lista, sabe? Esse país é de nós todos. Bom, há uma lista de diplomas. Há uns diplomas que acho que há problemas, por exemplo, de atraso devido ao formato de diploma. Há diplomas, por exemplo, que são extremamente grandes, estão a pedir formato digital. Há diplomas que estão a pedir complemento de informações. Há diplomas, há um grupo de diplomas, não é? Eu, por acaso, vi todos esses diplomas e não me pareceu que lá houvesse algum diploma, não é? Que tivesse tido um tratamento político ou mal intencionado para não ser publicado. Nós pedimos, evidentemente, aos serviços para fazer com que isso seja feito o mais rapidamente possível. Agora, há lá também diplomas um bocadinho suspeitos, quer dizer, há diplomas que do dia 11 de outubro, não é? Sobre coisas menos importantes, etc. Eu não sei qual é o tratamento que vai dar, mas enfim, eu constatei, não é? Que havia lá diplomas de última da hora, não é? Bom, achei isso um pouco esquisito, mas não há nenhuma ação do governo com vista a travar publicações de diploma. Sim, depois iremos ver se esses diplomas têm de facto como é que vai ser. Sim,
esqueceu-se de esclarecer uma questão que nos foi posta. A questão de onde é que se vai construir a prisão de alta segurança. E se essa prisão tem infraestruturas para 20 ou 30 ou quantos reclusos? Bom, a prisão, sabe, nós temos que prever o futuro, não é? É evidente que há uma prisão que vai ter uma área de extensão. Não é? Agora, o mais urgente, nós vamos fazer primeiramente o primeiro bloco, provavelmente o segundo bloco, já de imediato, e vamos reservar uma área para extensão. Eu espero que não haja necessidade de estender, mas o objetivo é provavelmente 40 reclusos este ano, para 80 para o próximo ano, mas como eu digo, é uma prisão de alta segurança. Daí que eu espero que nós não tenhamos necessidade de estender muito essa prisão e que, sinceramente, toda a gente tem direito à reabilitação, não é? Toda a gente tem direito, muitas vezes, qualquer que seja o crime, há crimes terríveis, mas na minha concepção pessoal, toda a gente tem direito ao perdão. Mas há pessoas que têm que saber que os seus atos têm consequência e têm que assumir essas consequências. No meu caso particular, como Primeiro-Ministro, essa prisão de alta segurança visa, primeiro, fazer com que as pessoas percebam, não é? Que tenham um choque psicológico para perceber que a prisão não é bom. Não é bom. E a prisão que nós temos hoje aqui é uma prisão, como eu digo, com grande promiscuidade. Então, aqueles mais que eu citei irão para a prisão de alta segurança. Irão perceber o que é uma prisão. Em que local? Dona Amélia. Dona Amélia. Dona Amélia e a prisão, enfim, terá todas as condições de humanidade, evidente, não é uma prisão inumana, não é? Que nós respeitamos o direito do homem, mas será uma prisão muito dura. Sr. Ministro, falou de porto e aeroporto como duas infraestruturas para o desenvolvimento do país. Qual é o ponto da situação do porto de Águas Profundas de Fernando Dias? Eu quero dizer que temos avançado bastante. Eu, aliás, amanhã saio para uma viagem à Europa e ao Médio Oriente, em que eu terei encontros de trabalho com investidores e construtores para o porto em Águas Profundas. Nós queremos simplesmente, devido, sabe, aquilo é quase como a história do petróleo, nós não queremos falar muito, não queremos fazer muito alarido. Quando chegaremos a um ponto, digamos, de conclusão que nos permitirá passar a uma outra fase, então nós comunicaremos mais sobre essa questão. Mas eu quero dizer que São Tomé e Príncipe continua a ser um local, aliás, São Tomé e Fernando Dias particularmente, continua a ser um local bastante atraente para os operadores econômicos, para um porto em Águas Profundas. É verdade que tem havido uma série de portos que nasceram na costa africana, mas nenhum desses portos tem, de facto, as características de Fernando Dias para acolher barcos com um calado de 16 metros. Bom, daí que nós estamos convencidos, porque temos estado a falar com as pessoas, sabe que o tempo é dinheiro, as grandes empresas são grandes empresas, com meios, com capacidade de análise, são empresas que têm responsabilidade também, muitas delas estão cotadas na bolsa, etc. Se esses nossos interlocutores concordaram para nós sentarmos à mesa para discutirmos, é sinal que há interesse. Eu gostaria só de colocar uma última questão da minha parte. Quando é que o seu partido vai ao Congresso? Estava a falar disto para a estrutura, bom. Eu só quero acabar para a questão do aeroporto e eu vou a essa questão. O aeroporto, de facto, é fundamental. O aeroporto é fundamental porque nós estamos a falar
de ligações, não é? Modernas, e estamos a falar do turismo. Bom, daí que nós temos um investidor, aliás, temos duas propostas em relação ao aeroporto. É evidente que quer o aeroporto, quer o porto nas chaves, nós temos que fazer isto tudo tomando em consideração também os compromissos que foram feitos e assinados com a Sonangol. Mas nós temos duas propostas para o aeroporto. Elas não estão tão avançadas como a questão das negociações que vão retomar para o porto em águas profundas, mas estamos a trabalhar nelas. E nós pensamos que há uma prioridade que temos que ter. Qualquer que seja a situação da evolução do aeroporto, nós precisamos de ligações aéreas seguras com a sub-região. Por isso, sairá também, dentro de algumas semanas, uma missão técnica para nós irmos discutir também a questão de duas aeronaves para Santo Meio. Vamos ver como é que as coisas vão funcionar. Quanto à questão do Congresso do ADI, esse Congresso foi adiado. Ele não terá lugar antes dos finais de setembro, eu diria até outubro. Não será antes por uma razão que eu não sei se já evoquei, mas que tem a ver com uma melhor preparação do Congresso. Eu acredito que o ADI tem margem para crescer. Tem margem para crescer. Tem margem para crescer por quê? Porque o país está a mudar. E nós somos um partido que pretendemos dar oportunidade a muita gente. E o ADI tem uma liderança estável e segura. E tem uma liderança que tem a preocupação de construir o futuro. Sabe que o futuro já não será meu. Já não será meu. O futuro é da juventude. O futuro é da juventude, então, eu como presidente do partido tenho que criar as condições para que essa juventude se apodere do seu próprio futuro. E eu não queria ter um congresso igual aos outros. Eu disse isso e os meus companheiros do partido concordaram e deram a confiança para que eu pudesse, de facto, propor o adiamento do congresso para que nós fôssemos a esse congresso com um ADI muito mais colado à realidade do nosso país, que é um país jovem, um país em que a juventude terá que tomar o seu próprio futuro nas suas mãos. Não é? É um país em que, eu diria, nós não devemos, quando eu digo nós, eu tenho 53 anos. Então, que será daqueles que são mais velhos que eu? O que é que nós vamos propor se nós não propomos com os jovens e os pobres? Então, essa necessidade de associar os jovens, essa necessidade de termos estruturas que correspondem, de facto, à estrutura sociológica do nosso país, leva-me a adiar o Congresso. E eu digo mais. Eu considero que nós temos que democratizar ainda mais o partido e o próprio país. O povo no nosso país tem muita sabedoria. Muita sabedoria. Então tem que se dar mais poder ao povo para decidir. E os nossos partidos, todos eles, incluindo o ADI, no meu entender, não são suficientemente democráticos. E então nós temos que trabalhar para que o Congresso do ADI seja um Congresso que torne o ADI ainda muito mais atraente. E eu vou dizer mais. Eu hoje tive uma cerimónia de entrega de prémios a formando do Centro de Formação Profissional. Bom, o que é que eu vi? Eu vi jovens, rapazes e raparigas, cheios de vontade, cheios de estilo, cheios de personalidade, cheios de carisma. O que é que eu vi também? Eu vi pessoas de meia idade com vontade ainda de aprender, de encontrar um rumo à vida. Uma formação de 3 meses, uma formação de 6 meses para ver se consegue dar a volta à vida. Então, eu saí de lá com muito otimismo. E eu disse que isso aqui é o futuro da minha terra.
essas pessoas sabem o que querem. Alguém que trabalha e que vai à noite receber uma formação de pasteleiro, ou de mecânico, ou de eletricista, etc. Ele sabe aquilo que ele quer na vida. Então, é preciso, nós que temos alguma experiência, é verdade, nós que temos essa visão mais global, nós estamos a criar um país para quem? Para nós ou para o povo? Para a maioria dos santos, mas é preciso ouvir, é preciso associar, é preciso democratizar. Daí que eu às vezes tenho a sensação que nessa nossa cidade capital, nos bares aí, nos restaurantes chiques, parece que é um mundo à parte. E as pessoas estão fora da realidade. E depois ficam surpreendidos nas eleições. Quem está na realidade é o povo. Quem manda é o povo. O povo deu, eu repito, maioria ao ADI para fazer. Não é para ficar acanhado. Se o ADI não fizer, o povo dirá, mas afinal, deve maioria a alguém para fazer, porque nós consideramos que esse país só avança com maioria absoluta. Então, vamos fazer, para corresponder àquilo que o povo disse. No caso do ADI, o ADI tem que perceber também a lição. E tem que perceber muito bem que o partido só pode fazer aquilo que o povo quer que o partido faça. Para isso, o partido tem que democratizar e tem que estar muito mais perto das bases. E é por isso que, devido ao facto da ocupação que eu tenho como primeiro-ministro e chefe de governo e alguma agenda, e eu depois voltarei, se me dão a oportunidade, a essa agenda dos próximos meses, eu preferi preparar as coisas mais calmamente para que o partido se torne, mais uma vez, mais democrático. Já agora, Primeiro-Ministro, há correntes que defendem que o não Primeiro-Ministro, o Patrício Trovoada é e deverá ser o candidato real às próximas eleições. Porque, normalmente, vendo o cenário político atual nos próximos anos, poderá haver improvisação de candidatos, o que tem acontecido às presidenciais. O senhor aproveita essa reflexão para fazer alguma decisão pessoal sobre isso? Não. O Congresso do partido não vai ser para decidir quem será candidato às eleições presidenciais. Vocês perceberam bem que eu estou preocupado com a governação e governar o país e resolver os problemas do país. Eu digo a toda a gente, não nos deixamos distrair. O povo sabe o que faz. O povo sabe o que faz. O povo quer ver Patrício Trovoada trabalhar. Quer ver resultado. Quando o povo achar que Patrício Trovoada trabalhou bem, o povo vai dizer, olha, Patrício Trovoada, nós temos isso para ti, temos aquilo para ti. E veremos. Sabe uma coisa? Nós todos temos ambição. Eu tenho ambição. A minha ambição é servir, é ser reconhecido como um trabalhador, como alguém que deu o seu contributo no país e é passear tranquilamente no meu país, cumprimentar e conviver com o meu povo tranquilamente, como família. Mas não tem ambições presidencialistas? Eu tenho a ambição de servir. O dia que eu achar que é lá que eu posso servir melhor e eu achar que o povo também, ou uma boa parte do povo está comigo, tudo bem. Mas, de momento, a minha ambição é, nos próximos 6 meses, execução do orçamento. Isso é que é a minha missão. Segundo, até fevereiro, até setembro, finais de setembro, ter a realização da primeira conferência, que nós queremos ser a primeira conferência dos parceiros São Tomé e Príncipe para o crescimento. Quer dizer, nós queremos, até finais de setembro, poder reunir os nossos parceiros públicos, internacionais, e colocar a nossa visão, os nossos objetivos, como é que nós vemos as coisas para mobilizar recursos para 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
poder também ter uma conferência sobre o investimento em São Tomé e Príncipe e mobilizar os parceiros privados. Bom, isso é que me leva a trabalhar 10, 15 horas por dia. Quando eu acordo, eu não penso na presidência. Quando eu durmo, eu não penso na presidência. Eu penso no povo pequeno, no povo que sofre. Não é? É realmente neles que eu penso. Eu nem penso em algumas pessoas que ficam aí a criticar, a não sei o quê, a preparar isso, aquilo, aquilo. Não. Eu creio que se eu realmente conseguir corresponder a 70% da expectativa das pessoas que votaram por ADI em 12 de outubro de 2014, eu terei feito o meu trabalho. Agora, a presidência da República terá que haver um presidente. E terá que haver um presidente que não bloqueia por bloquear a ação do governo. Terá que haver um presidente, por conseguinte, que não é líder da oposição ao governo. Ou um presidente que faz o seu papel, que é uma pessoa árbitra, neutra, que garante o funcionamento bem e regular das instituições. E, quer dizer, como uma pessoa que já passou por algumas coisas tem que prevenir, é melhor que seja um presidente do ADI. Uma moção de estratégia do seu Congresso poderá constar esse slogan: um presidente que não bloqueia as ações do país. Eu acho que não vale a pena ir por aí. Vamos fazer mais simples. Um presidente do ADI. Sabe que o nosso país não pode ter receio de ter um presidente do ADI e um primeiro-ministro e uma maioria parlamentar do ADI. Nós tivemos coisas quase semelhantes já nesse país. Nós tivemos presidentes que assumiam-se como presidentes de partidos, oficialmente. Recordo, o presidente Fradique assumia-se como presidente do MDFM. E o MDFM governava, tinha um primeiro-ministro, no caso de uma coligação, e o Fradique Menezes era presidente da República. Houve ditadura no país? Oh, toda a gente sabe que no governo passado, não é? Foi um governo que nós consideramos de governo de iniciativa presidencial. E se não era de iniciativa presidencial, eram pessoas que se reclamavam do presidente da República. Havia um presidente, havia um governo. Havia censura, havia perseguição. Não perderam as eleições? Perderam. Bom, então, onde é que está o problema? De haver um presidente do ADI e um governo do ADI. Então, é preciso não misturar essas coisas. O país precisa de eficácia, precisa de reformas, precisa de avançar. E é aquilo que os santomenses querem. Daí que, se o ADI explicar bem as coisas, eu não vejo como o ADI, se trabalhar bem esse governo, eu não vejo como esse governo, trabalhando bem, explicando bem, estando próximo das bases, que nós não possamos colocar na presidência um militante ou uma militante, ou um simpatizante ou uma simpatizante do ADI. A Comissão Política ontem disse, não é? A visão do ADI é que o senhor avance? Não, isso não foi discutido. Sabe uma coisa? Como eu digo, eu quero democratizar ainda mais o partido, mas o partido é suficientemente democrático. E o líder do partido é um líder que tem legitimidade. E para ter legitimidade, eu não imponho as minhas ideias. As minhas ideias são partilhadas e têm a sua origem ou em mim ou nos meus companheiros. Daqui há uma coerência total. Se perguntarem aos dirigentes da ADI, a questão não está na ordem do dia. A ordem do dia é o governo trabalhar, resolver os problemas dos santomenses e depois veremos. Agora, a opção política, a ADI terá que ter o seu candidato às eleições presidenciais. Sr. Ministro, tendo em conta que estamos a falar da política, como é que está este relacionamento entre governo e oposição? Eu acho que não há problema entre governo e oposição. Aliás, note bem, tivemos agora o orçamento, que é o momento mais alto, digamos assim, do confronto entre um governo e a oposição. A oposição fez o seu papel,
durante o debate na generalidade. Nas comissões, a oposição também fez o seu papel. Tivemos o resultado que tivemos. Eu quero, mais uma vez, agradecer a posição da UDD, não é? Que votou a favor do orçamento. Daí que eu acho que o relacionamento está correto. Quer dizer, eu não sinto, pelo menos oficialmente, não sinto grandes atritos. Agora, estamos todos em Santo Benfica e sabemos o que é que vamos estar a fazer. E como é que vê o relacionamento, o Palácio do Povo, o primeiro-ministro Patrício Trovoada, 2011, 2012 e 2014 até este momento? Primeiro, não há relacionamento com o Palácio do Povo, é preciso pôr as coisas claras. Presidente da República. A instituição é o Presidente da República. Eu acho também que isso não é uma questão... Não há problemas e não é realmente... Sabe, não é isso que preocupa, de facto, os santomenses. Mas o Presidente da República está mais quieto consigo, pois não? Quieto? Não fala assim do Presidente da República. Eu acho que não tem havido, pelo menos, não tem havido atritos com o Presidente da República. Não tem havido atritos. Eu penso que é assim que as coisas devem ser e nós todos queremos que as coisas continuem assim. Última questão minha. Sr. Primeiro-Ministro, o país vai comemorar dentro de um mês e pouco o 40º aniversário da independência. Como é que vai ser, portanto, estas festas? Bom, sabe, nós estamos a ver a questão, sabe que estamos a falar da independência nacional, por isso o mais alto patrono é o Presidente da República, mas o governo, enfim, é a máquina para gerir e para organizar e, sobretudo, para financiar. Nós, para financiar um 12 de julho, como nós gostaríamos, toda a gente sabe que os cofres do Estado não permitem. Recorrer ao apoio externo, temos que ser um bocadinho cautelosos, não é? Eu não posso pedir apoio externo para medicamento e para festa ao mesmo tempo, não é? Bom, daí que nós estamos a trabalhar com o Presidente da República e com outras instituições também do Estado para ver se temos um 12 de julho a nível da organização com dignidade e provavelmente alguma originalidade. Bom, mas a festa é nossa, não é? E eu considero que se é uma festa, todos nós temos que, de uma maneira ou de uma outra, participar e a nossa atitude tem que ser de festejo. Se 12 de julho tiver alguma intensidade, ela é função de nós pobres, não é? Para fazer a festa não é preciso muito, é preciso realmente estar com um estado de espírito de fazer a festa. E eu penso que 40 anos de independência é sempre um marco. 50 anos será também um outro marco. Se calhar mais importante ainda de 40 anos. Bom, é verdade que quem está no poder, quando se passa os 40 anos, quer ter uma boa festa, não é? E é também o meu caso, não é? Eu, quando festejaremos 50 anos, eu provavelmente já não estarei sentado nessa cadeira de Primeiro-Ministro e eu gostaria que, enfim, ser, digamos, um dos contributores grandes para que haja uma festa. Mas temos que ser também realistas, não é? O país não vai endividar-se para fazer festa. O governo vai tentar fazer as coisas da melhor maneira possível, mas é preciso que, sobretudo, nós, os santomenses, participemos na festa e festejamos. Isso aqui é o mais importante. Depois, o Primeiro-Ministro quer ignorar uma outra questão mesmo. Quer ignorar os comentários sobre os 154 milhões de dólares do orçamento
geral do Estado, em que se comenta que isso não é nada, não tem nada a ver com Dubai, se refere. Quer comentar? Não, eu acho, sabe, como eu digo, eu não me deixo distrair. Temos muitas coisas a fazer, e com todo o respeito que eu tenho para as pessoas, não é? Mas há pessoas que não merecem resposta. Mas é nos concentrar, trabalhar, explicar aquilo que estamos a fazer, não é? E eu quero dizer que, mesmo essa questão de nós fazermos uma conferência, etc., com o apoio já de algumas instituições, nós o fazemos porque temos alguma margem de certeza, não é? Que é aquilo que se deve fazer. Daí que, sabe, eu conheço bem o meu país e eu conheço bem as pessoas do meu país. Santo Tomé e Príncipe devia estar muito mais longe daquilo que está. Não é uma questão de dinheiro. Não é uma questão de dinheiro. Tivessem dado 200 milhões de dólares, 300 milhões de dólares de orçamento, com esses hábitos que nós temos, o país também não saía de onde estava. Eu posso dar N exemplos. Nós temos um país em que poucas vezes as pessoas perguntam o que é que eu posso fazer para o meu país. As pessoas querem saber o que é que o país e, sobretudo, o que é que o Estado pode me dar. O que é que eu posso sacar do Estado. É por isso que eu digo, hoje, essa tarde, as pessoas que eu vi, não são pessoas que vão trabalhar para o Estado. Não são. São pessoas que vão ter calos na mão. Quem trabalha com papel e caneta não tem calo. Mas são as pessoas que reclamam mais. O que é que eu vou receber? Onde é que está o meu carro? Onde é que está não sei o quê? Onde é que está não sei o quê? Do Estado. O que eu vi essa tarde são santomenses que dizem, bom, quando eu sair, dê-me microcrédito para eu abrir minha padaria. Para eu acordar às 3 da manhã, na massa. Dê-me um crédito para eu abrir minha carpintaria. Para eu trabalhar. Aqueles que reclamam mais e aqueles que querem bloquear mais a máquina são aqueles que vêm de manhã, ficam no Facebook, no computador. Vamos ver. Fim de semana, Facebook não funciona. Facebook começa a funcionar a partir de segunda-feira, com o computador do Estado. Carro do Estado. Viagem do Estado. Isso aqui é o problema. Agora, essas pessoas, não digo que seja toda a gente, mas algumas pessoas têm que começar a dizer o que é que eu posso fazer para o meu país. E se o ladrão tem coragem de assaltar ministérios, é para vocês terem a ideia em que peca aí o Estado. Alguma vez um ladrão vai ter coragem de entrar no ministério, num país a sério, num Estado a sério? Então é preciso ver onde é que nós chegamos a nível do Estado. E para consertar isso, não é 6 meses de Patrício Tovar que vai consertar isso, mas vamos consertar. Dê-nos tempo, vamos trabalhar, fiscalizam, controlam, criticam, mas eu não vou me deixar distrair até que as coisas sejam consertadas. Enquanto eu tiver a convicção que nós podemos consertar. E se com isso não se vai, eu mudo. Eu mudo. Quando o povo também disser que eu não servo, o povo que me muda. Mas enquanto eu tiver poder para mudar aqueles que não servem, eu vou mudar. Até que se conserte. E quando o povo disser para o senhor também tem que você mudar, o povo muda tranquilamente. Mas eu não vim cá para fazer o que então como primeiro-ministro? Vim cá para fazer o quê? Eu sou o chefe ou não sou o chefe? Eu sou como os outros? Não, eu sou o chefe. Quer dizer, responsabilidade, dever de agir, isso eu vou assumir. Então, vamos fazer. As pessoas perguntam, voltando à questão da perseguição e tal. Às vezes, funcionários que têm ajuste de conta entre eles, eu sou responsável por isso. Às vezes um funcionário tem problema com outro funcionário. Depois vai dizer, não, porque eu sou da DI, ou porque ele é da MLSTP. Eu vou perder tempo com isso? Se houver uma injustiça, eu reparo a injustiça. Eu quero saber como é que está o trabalho. E eu peço aos ministros para saber como é que está o trabalho. E as coisas vão funcionar assim. O diretor que não pode, encosta. O ministro não pode, encosta.
Quando o primeiro-ministro está no poder, ele encosta também. Mas então o que é que nós estamos a fazer? Se não é trabalhar para esse país, temos que trabalhar para esse país. E esse país, esse povo merece e existe solução para esse país. Agora, as pessoas que não querem, que não estão engajadas, as pessoas que estão cansadas, as pessoas não têm mais nada para dar, sim senhor, o Estado vai continuar a pagar os salários, porque, bom, é assim mesmo, mas vamos fazer lei para ver se sangue novo consegue entrar e vamos depois fazer reconversão para que as pessoas possam ir fazer outras coisas e vamos ver. Agora, note bem, não nos deixamos distrair. No Parlamento disseram que não, o ADI quer alargar a base tributária para pagar imposto e tal, e não sei o quê. Quem fez alargamento da base tributária? Quem defendeu? Foi o governo da MLSTP. Agora eu disse não, eu sei, temos que alargar a base tributária, mas antes de alargar a base tributária, 300 mil milhões de dólares que alguns aí devem ao fisco, tem que entrar o dinheiro. Eu digo, empresas fazem festa, cabaz, 13º mês, não sei o quê, 37 mil milhões de dívidas da Segurança Social. Eu vou fazer festa de 1º de maio quando eu devo dinheiro à Segurança Social. Dia do trabalhador, estou a fazer festa com o trabalhador quando eu devo dinheiro da pensão do trabalhador. Onde é que nós vimos? Vou acabar o ano a fazer cabaz para primeiro-ministro, cabaz para primeiro-ministro, para dizer que a empresa está bem, quando eu devo dinheiro à Segurança Social. Isso tem que acabar. Agora, é evidente que não é popular o que eu digo. Mas não é popular onde? Não é popular onde? No Funcafugai não é popular? É popular. Porque cabaz não chega lá. Não é popular numa certa elite que fala, que não sei o quê, que critica. Não sei. Se eu vou me deixar distrair, vou ser refém dessas coisas. Eu não vim para isso. Quando eu cheguei no aeroporto, você viu Prado, Mitsubishi lá no aeroporto para ir me buscar? Quem estava lá? Quem estava lá? Não estava o povo. A eles é que eu devo. O resto, estamos todos aqui, vamos trabalhar e toda a gente terá benefício. E em primeiro lugar, aqueles que já estão lá em cima. O país vai crescer. As empresas, etc. Quem vai beneficiar? Primeiramente, quem vai beneficiar? Não são os que já têm. Mas tem que mudar os hábitos. Tem que mudar os hábitos. E isso é que é meu trabalho. Sabe? Eu conto com todos. Eu conto com todos. Eu não vou desperdiçar o talento de ninguém. Mas eu tenho uma missão. Eu tenho um objetivo. Sabe? No mundo hoje, os ricos estão-se a tornar cada vez mais ricos. Mas a classe média também está a subir. Você não pode ter alguém a tornar-se mais rico e o outro a tornar-se mais pobre. Isso não é possível. Os ricos estão-se a tornar, mesmo com a crise, cada vez mais ricos. Mas em todos os países que estão a funcionar, a classe média está a subir. O pobre está também a crescer. Nós temos mais de 52% da população na pobreza. Até quando? E nós temos um país que tem maior número de Jeep 4x4 per capita. Contabiliza. Outro dia disseram até que vieram 2 Jeeps para transportar professores. Prado para transportar professores. É o nosso país. Então, eu vim para quê? Por isso, eu quero dizer que eu estou bem, estou confiante. Nós, o governo, sabemos o que estamos a fazer. Não é fácil, não é fácil. É muito trabalho, é muito sacrifício, é muita crítica, mas é também muita satisfação. Porque sabemos que estamos a fazer para o bem. E, como eu digo, quando eu passo nas zonas, acho que as coisas estão bem. Só falta eu poder parar para explicar um pouco melhor, para conviver com o meu povo. Mas as coisas estão bem. Nós sabemos que as pessoas precisam de ver os resultados. Eu insisto, nos próximos 6 meses os resultados têm que aparecer. Mas esses resultados não são os resultados que têm a ver com as medidas de fundo
que vão transformar realmente e que vão sustentar o crescimento. Mas essas medidas de fundos vão chegar também. Eu fui eleito para 4 anos, não para 6 meses. Okay. E assim concluímos esta conversa com o Primeiro-Ministro e chefe do Governo, Patrício Trovoada, 6 meses depois da tomada de posse do 16º Governo Constitucional.